Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, ok? Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma devocional que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu coloquei para nosso bate-papo de hoje o título dessa nossa devocional como O Dia que a Esperança Morreu. Já fazia 3 dias que Jesus havia sido crucificado. E Jesus, ele era uma grande esperança para aquela geração, porque a gente sabe que ele fazia feitos grandiosos. Quantos cegos enxergaram, coxos andaram, quantos mortos ressuscitaram, né? Então Jesus veio trazendo uma esperança para a vida daquelas gerações e para as próximas também. Então eles tinham em Jesus o Messias, eles tinham em Jesus a esperança de uma vida diferente, né? Eles criam nisso e nós também cremos que Jesus era a esperança para tanta dificuldade que eles enfrentavam. E a gente sabe que mundo é mundo, independente de épocas e de gerações, todos nós enfrentamos as mesmas dificuldades. E esses 2 discípulos, esse pequeno texto que eu li aqui para vocês, na verdade faz parte de um texto grande. Esses 2 discípulos, eles estavam indo de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús. E no caminho eles estavam conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido, de como Jesus tinha sido morto, crucificado, e eles estavam muito tristes, porque eles acreditavam em Jesus, eles não queriam que Jesus morresse, né? Eles tinham depositado toda a sua esperança em Jesus, mas era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse no 3º dia. Nós não vamos entrar nisso agora, né? Fica para uma outra devocional. Mas a verdade é que eles estavam muito entristecidos com esse fato e caminhavam os 2 falando a respeito. E aqui onde nós lemos diz assim que o próprio Jesus se aproximou deles. Eles estavam indo para Emaús, tristes, por tudo aquilo de ver a esperança deles acabada, né? Vendo o fim da esperança deles e de repente a esperança se põe do lado deles, né? A esperança vem de encontro a eles. A esperança vendo a tristeza que estava no olhar deles, a esperança vendo o quanto eles estavam tristes, se aproxima deles. Mas o texto diz que eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Na verdade, Jesus já havia ressuscitado, eles não sabiam, e Jesus chega até eles e eles não conseguiram identificar. E é aqui que eu quero conversar com vocês. Quantas situações nós vivemos na nossa vida que nos tiram a esperança, não é verdade? Quantas situações na nossa vida de desespero, de choro, de angústia, né? A perda do ente querido, é o desemprego, é a desavença na família, são os pais contra os filhos, filhos contra os pais, situações dentro da própria casa que trazem tristeza, que trazem choro, e nós não estamos imunes a isso tudo. E nós pensamos que já não há mais esperança, porque a nossa tristeza, a nossa frustração
nos impede de enxergar a esperança. Como eles não conseguiram identificar que Jesus estava ali, que Jesus se aproximou e que Jesus queria fazer a caminhada com eles, queria ir até a cidade de Emaús, para onde eles estavam indo. Mas a cegueira da tristeza impedia-os de enxergar que Jesus estava perto. E meu recado para você nesse momento é: independente das situações que vivemos, a esperança não está morta, a esperança está conosco, a esperança caminha ao nosso lado, a esperança continua viva, ela não morreu. Ela morreu somente por 3 dias. No terceiro dia, a esperança, a nossa esperança chamada Jesus, ressuscitou e se faz presente. Então, meu querido, independente do momento difícil que nós viemos a viver, um momento de dificuldade, de choro, de tristeza, que muitas vezes o nosso coração fica tão atordoado que nós não conseguimos ver mais a luz no fim do túnel. Achamos que tudo está perdido, que não há mais jeito, que nada pode mudar, que o cenário é esse e não muda. Ao contrário, tudo pode mudar, porque a esperança está viva. A esperança continua caminhando conosco. A nossa esperança chamada Jesus continua conosco. Então, amado, há esperança para você e para mim. Se nós clamarmos a Deus no nome de Jesus, pode ter certeza que as situações, as adversidades, elas irão passar e nós seremos vencedores. Tudo passa nessa vida. O momento difícil, ele passa e Jesus quer passar conosco. Quer estar ao nosso lado, quer fortalecer o nosso coração, quer trazer ânimo para a nossa alma, para o nosso espírito, quer trazer uma injeção de ânimo, sabe? Quando a gente precisa de ânimo, de força para continuar, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer derramar do seu amor sobre a nossa vida. Então diga nessa noite, se você está passando aí por um momento de escuridão, eu não sei qual é o seu momento de crise, o seu momento de dificuldade, mas se você disser: Deus, em nome de Jesus, traga esperança ao meu coração e transforma essa situação, pode ter certeza que a esperança vai se pôr ao seu lado, a esperança vai vir ao seu encontro e vai transformar todo esse cenário em luz. E você vai ver tudo mudar, porque Ele está vivo, Ele vive, Ele é Senhor e Ele pode todas as coisas. E mais adiante nesse texto, o Senhor Jesus, estando ao lado deles e vendo que eles não conseguiam enxergar que Ele estava ali presente, né, por conta da tristeza, então Jesus começa a conversar e contar toda a história e de repente dá um start e eles olham e enxergam que é Jesus que está com eles. E Jesus se revela lindamente, e é isso que Ele quer, se revelar a você e mudar o cenário da sua vida. A esperança não morreu, ela vive. Deus te abençoe em nome de Jesus.